Os carros de hoje podem acelerar de 0 a 100 km por hora mais rápido do que jamais precisaríamos. Os painéis deles parecem naves espaciais e podem estacionar e dirigir sozinhos. No entanto, os carros atuais não são assim. Os veículos simples do passado e a forma como estão mudando é um pouco assustadora. Antes de começar, vamos esclarecer uma coisa. Não estamos dizendo que os carros novos são objetivamente piores que os antigos. Em muitos aspectos, os carros de hoje são obviamente melhores do que os do passado. Mas neste vídeo, vamos mostrar como a indústria automotiva mudou ao longo das gerações e como os carros atuais são mais modernos. Eles são piores em alguns aspectos muito interessantes e problemáticos. Não somos os únicos a dizer isso. Se você procurar um pouco na internet ou diretamente no YouTube, vai encontrar muita gente falando sobre esse fenômeno dos carros modernos que não atendem a algumas expectativas-chave que tínhamos de um automóvel. Grande parte disso são opiniões e pessoas reclamando de como não gostam dos veículos elétricos ou algo assim. A tecnologia. Se você explicasse para Henry Ford que a Cybertruck é o veículo mais comentado em 2024, um veículo elétrico autônomo, você pode comprar, mas não revender. Um veículo elétrico autônomo cheio de tecnologia, ultra rápido. Você pode comprar, mas não revender, domina a internet. Representa uma espécie de pico na nossa cultura automotiva moderna. E vamos voltar a falar desse veículo mais adiante, neste vídeo. A evolução da tecnologia nos carros. Nos últimos 80 anos, houve uma série de mudanças que tornaram os carros mais fáceis e confortáveis de dirigir. Transmissões automáticas, assistência de faixa, sistemas de infoentretenimento, assentos aquecidos, câmeras de ré e muitas outras características. Agora são padrão em muitos carros. O propósito de tudo isso é tornar a condução mais fácil para todos. Parte dessa tecnologia tem sido um verdadeiro benefício para a experiência de condução das pessoas, e é, em parte, apenas a progressão natural da indústria automotiva. Mas enquanto os veículos mais antigos foram projetados para a simplicidade e a facilidade de reparo, os carros dependentes da tecnologia de hoje estão caindo na armadilha da obsolescência programada de uma maneira realmente grande. A razão pela qual a comunidade automotiva tem falado sobre a diminuição da qualidade dos carros há anos é porque, em geral, a comunidade automotiva é bastante apaixonada. As avaliações de carros são incrivelmente detalhadas e existem comunidades inteiras e lealdades a certas marcas e modelos que os tornam consumidores muito cuidadosos quando se trata de uma das compras mais caras que você vai fazer na sua vida. No passado, havia muita gente que trabalhava em seus próprios carros e a maioria das pessoas sabia como trocar o próprio óleo e fazer uma manutenção básica. Como resultado, a capacidade de reparo e a indústria de serviços em torno dos carros estavam extremamente bem desenvolvidas. Mas isso tem mudado lentamente ao longo dos anos, de uma maneira muito cuidadosa e estratégica. E essa é a razão pela qual as pessoas que gostam de carros estão bravas com os carros novos. O conforto versus a conexão com o veículo. Anteriormente, dissemos que grande parte dessa tecnologia está tornando os carros mais fáceis e confortáveis de dirigir. E isso é bom para a indústria automotiva, porque se os carros são mais fáceis de dirigir, mais pessoas vão comprar carro. Claro, todas essas comodidades fazem com que dirigir seja melhor para todo mundo, teoricamente, mas também tem o efeito duplo de separar as pessoas de seus carros. Um dos exemplos mais antigos e óbvios disso é a transmissão. Em uma transmissão manual, você está movendo a embreagem, você está escolhendo em que marcha escolher, o que te diz quão rápido você vai, e você está fundamentalmente muito mais envolvido com toda a mecânica do seu veículo. Em um automático, no entanto, você aperta o acelerador para ir mais rápido e o freio para ir mais devagar. Os automáticos chegaram ao mercado em 1939, estabelecendo uma tendência que faz com que hoje quase ninguém saiba dirigir uma transmissão manual. Mas agora que os carros são fáceis de dirigir, eles também precisavam ser confortáveis. As janelas manuais foram substituídas por janelas elétricas e o controle de cruzeiro se tornou uma necessidade para muitos proprietários de carros. Essas e muitas outras características significavam que você podia dirigir confortavelmente por períodos mais longos e podia guardar toda essa energia para outras atividades. Enquanto você está ao volante, a partir dos anos 90, os meios digitais começaram a fazer sua primeira incursão nos carros na forma de CDs, fazendo com que dirigir fosse ainda mais divertido. Nos anos 2000, as TVs se tornaram comuns em algumas minivans. E eu tenho que perguntar, foi tão bom quanto parecia de fora. A era da tecnologia nos carros.
Esse foi realmente um ponto de virada. Uma vez que a tecnologia entrou nos carros, ela não ia mais sair. Desde os anos 2000 em diante, quanto mais recursos um carro tinha, mais alto era o preço. Então, os fabricantes simplesmente se inclinaram e tentaram automatizar cada parte da experiência de dirigir. As câmeras de ré significavam que você não precisava mais virar a cabeça. Os bancos automáticos significavam que você não precisava se inclinar para frente para pegar a maçaneta. E as chaves de ignição remota significavam que as pessoas nem precisavam usar suas chaves. A chave era a última conexão física real. Agora, carros são mais computadores do que máquinas, com internet e Bluetooth. Telas grandes permitem videogames, ajustes e navegação. Essas telas são o ponto focal do que as pessoas odeiam nos carros modernos. Hoje em dia, todos os carros têm conectividade total à internet Bluetooth, com grandes telas onde você pode jogar videogames, ajustar as configurações internas e acessar a navegação e muito mais. E essas telas são uma espécie de ponto focal do que as pessoas mais odeiam nos carros modernos. Bom, você vê, aquela tela é tipo um iPad. Já usou um iPad de 5 anos, mas eles não funcionam tão bem. Fabricantes de automóveis não oferecem tecnologia de chip atualizada, levantando questões sobre durabilidade. Sistemas de entretenimento no painel vão contra o que nos ensinaram por não olhar para. Mas não é só isso. Esses sistemas de entretenimento no painel são a antítese do que nos ensinaram durante anos que não devemos fazer enquanto dirigimos, que é olhar para o celular. Essas telas se tornaram um recurso de vendas tão importante que os carros agora não têm botões. O sistema do carro é acessado por controle. Um menu dentro de um menu na tela e você tem que encontrá-lo de alguma forma enquanto está dirigindo a 100 km/h na estrada. A segurança e a tecnologia. Então, colocamos essa grande distração no painel. Mas o que fizemos para lidar com esse novo problema de segurança? Literalmente, investimos bilhões de dólares em soluções impulsionadas pela tecnologia para tornar os carros mais seguros. Quando se trata de segurança nos carros, é até fácil argumentar que os carros de hoje são mais seguros, né? Ou seja, nem tínhamos cintos de segurança no passado e agora temos carros que nos avisam quando um pedestre está atravessando a rua ou quando estamos saindo da nossa faixa. Bom, exceto naquela instância em que o carro simplesmente atravessou uma faixa de pedestres enquanto os pedestres estavam atravessando. Isso foi uma loucura. Mas aqui está a questão. Muitas das mudanças que estão sendo implementadas com base na segurança são uma tentativa de eliminar a variável humana da experiência de dirigir, porque se você perguntar para os techebros, os carros mais seguros são os que não são operados por pessoas, mas isso não funcionou realmente da maneira que eles queriam. O primeiro problema com a solução tecnológica é que ela tem problemas. A qualidade dos veículos novos, em geral, está diminuindo, e não é como se você pudesse simplesmente desligar a coisa ou ligar de novo quando está acelerando na estrada. Você vai notar que a empresa que está fazendo as maiores afirmações sobre o valor da tecnologia nos carros é a que tem mais problemas. Essa dado louco. Os carros com ADAS, ou seja, sistemas avançados de assistência ao condutor, na verdade são mais propensos a acidentes do que os carros menos tecnológicos. O mesmo aconteceu quando colocamos cintos de segurança nos carros. As pessoas começaram a correr mais riscos porque achavam que estavam sendo mantidas mais seguras pela tecnologia ao seu redor. Se você coloca um monte de tecnologia ao redor de uma pessoa, uma que supostamente deve distraí-la e outra que supostamente deve mantê-la segura enquanto está distraída, isso vai torná-la um motorista pior. Depois, você combina isso com todas as comodidades e funcionalidades modernas dos carros de hoje, e isso significa que você tem motoristas piores dirigindo muito mais do que nunca. Na verdade, chegamos ao ponto hoje em dia em que alguns carros novos têm sistemas de monitoramento do motorista que são basicamente como um pequeno policial no seu carro para garantir que você está olhando para a estrada e segurando o volante corretamente. Mas a hilariante ironia é que o único sistema de assistência ao motorista que poderia reduzir as mortes, que é a assistência de velocidade inteligente, não está sendo utilizado de jeito nenhum, por alguma razão. O futuro da propriedade e reparo de carros. Então, em vez de humanos dirigindo carros, temos carros que estão dirigindo humanos. E esse é fundamentalmente o problema, porque dirigir costumava exigir habilidade. Você tinha que entender como o carro funcionava, como ele reagia a diferentes comandos e como se certificar de que não quebrasse ou se desgastasse muito rápido. Dirigir e possuir um carro costumava ser uma experiência muito envolvente e completa. E agora não é. E é exatamente assim que o mundo automotivo quer que seja. É por isso que muita gente está realmente brava com os carros elétricos. Não é que eles não gostem de motores elétricos ou algo assim, ou que odeiem o planeta. É porque representam um novo mundo onde as pessoas não sabem nada sobre carros e onde os proprietários realmente não têm controle sobre como seus carros funcionam ou como consertá-los. E nesse sentido, eu realmente concordo com eles.
menos soubermos sobre nossos carros, mais à mercê dos fabricantes. Você gosta de carros? Hoje é mais difícil consertar seu carro. Quero dizer, além do fato de que você pode pesquisar no Google e encontrar basicamente qualquer informação sobre qualquer reparo no YouTube. Deixa eu te explicar os problemas do direito de reparar, que estão bem documentados no mundo da tecnologia e estão se tornando um problema cada vez maior na indústria automotiva. Na verdade, os carros são mais difíceis de consertar, mesmo se você os levar a um profissional. Nem todos os mecânicos querem investir na tecnologia de diagnóstico por computador que precisam para trabalhar nos sistemas dos carros novos. Mas mesmo que eles tenham todos os aparelhos e gadgets para brincar com os novos sistemas dos carros, os sistemas mais novos só estão configurados para compartilhar informações com as concessionárias, supostamente por preocupações de direitos autorais e segurança. Isso levou a toda uma cultura reacionária de pessoas que modificam seus carros sem a permissão dos fabricantes. A Tesla não permitirá que ninguém modifique ou trabalhe em seus carros sem anular todas as garantias. Para a maioria das pessoas que sabem trocar o óleo em uma emergência, consertar carros vai se tornar mais difícil e caro. As concessionárias estão tentando bloquear outros do mercado, obrigando você a ir a elas para consertos. Por isso, as concessionárias estão tentando bloquear todos os outros do mercado e te obrigar a ir só a elas para os consertos. Os mecânicos locais e as indústrias de pós-venda estão em risco de extinção, junto com os carros antigos, te deixando com uma relação exclusiva com os vendedores, que são nossas pessoas favoritas, claramente. E agora eu vou. Todo o conceito de propriedade de carros está em questão. Os veículos da Tesla desde 2016 têm tecnologia de condução autônoma incorporada em cada modelo, mas a opção de ativá-la é um pacote extra que precisa ser comprado. Desde 2020, a BMW tem vendido carros equipados com todas as últimas funcionalidades que você não pode usar a menos que pague por elas. Os carros estão completamente equipados. Eles têm assentos aquecidos, assistência ao motorista, tem algum aplicativo que te avisa se uma câmera de trânsito está se aproximando, mas colocaram todas essas funcionalidades atrás de um bloqueio de software, então você não consegue acessá-las sem uma assinatura. Você já comprou o carro, já pagou por ele. É totalmente seu, mas você está pagando $18 por mês por assentos aquecidos. Você sente isso? Isso é o cheiro de uma fraude de assinatura, e elas estão por toda parte. Senti. Deixa nos comentários se você quer um vídeo exclusivo sobre assinaturas. E, mais recentemente, outro exemplo é a Cybertruck. Claro, essa é inegociável. Sim, tem uma cláusula no contrato de compra que diz que você não pode vender a caminhonete durante o primeiro ano após o seu lançamento. O que é só para esses modelos, eu suponho, mas isso estabelece um precedente assustador que provavelmente não vai acabar muito bem para os consumidores. E em muitos sentidos, a Cybertruck é uma espécie de manifestação definitiva desse mundo de carros sem motorista, focados nas características da economia. As características da caminhonete são a única coisa de que as pessoas falam. Tem direção traseira e um design absurdo, destinado apenas a chamar a atenção na rua. Cliques na internet e toda a gama de funcionalidades inovadoras da Tesla, que as pessoas adoram mostrar para suas famílias e amigos. No entanto, não é preciso ser um comerciante para perceber que a Cybertruck é objetivamente desnecessária para a maioria das pessoas que a compram para coisas de caminhonete, porque os verdadeiros amantes de caminhonetes não estão comprando a Cybertruck. Nossa relação com os carros nunca foi tão confusa, e a Cybertruck é a prova disso. Mas o mais louco de tudo é que os consumidores na verdade não parecem se importar com toda essa tecnologia extra. Eles se importam com coisas, como segurança e os sistemas de navegação. Mas o mais incrível é que os consumidores na verdade não parecem se importar com toda essa tecnologia extra. Eles se importam com coisas, como as características de segurança e os sistemas de navegação que são convenientes. É como se os fabricantes de automóveis achassem que precisam competir para ter a última tecnologia. E eles gostam que isso faça os carros ficarem muito mais caros. Isso é conveniente, mas a maioria das pessoas ou não usam as características tecnológicas avançadas de jeito nenhum, ou nem sabem que elas existem, ou simplesmente não se importam. Veja o lado positivo terminar. À medida que a indústria tecnológica e a indústria automóvel se tornam sinônimos, assistimos a um movimento. Ao contrário das pessoas que preferem que as coisas sejam mais simples, as pessoas estão mantendo seus carros por muito mais tempo do que antes. Interesse por modelos mais simples, como os carros pequenos e as caminhonetes. Você sabe o que é realmente louco? Já temos essa tecnologia de condução autônoma que te leva onde você precisa estar, enquanto você assiste Netflix, e se chama ônibus, metrô, onde a gente foca tanto nos carros como se fossem essa espécie de tecnologia inovadora e maluca que esquecemos que já temos muitas das soluções para esses problemas.